E para falar sobre o conflito entre Israel e palestinos, vamos conversar agora com o professor de Política Internacional da PUC de São Paulo, Reginaldo Nasser. Boa noite, professor, tudo bom? Boa noite, é um prazer estar aqui falando com vocês. Professor, passadas então essas 2 semanas, já dá para dizer que esse não será um conflito de curto prazo? Ou Israel pretende aí, como disse Netanyahu, eliminar rapidamente o Hamas? Olha, olhando essas cenas que nós acabamos de ver, as declarações, né, todo esse desenrolar, é triste dizer isso, mas esse filme já aconteceu. Já aconteceram várias vezes isso na faixa de Gaza, e agora a diferença é a intensidade. Em 2014, foram 51 dias de cerco a Gaza, com milhares de mortos, 1.400, 2.000, 2.500, ninguém sabe ao certo. Agora, é certo que essa ação de Israel já é a maior de todas. Então, por volta de 2.000 crianças já foram mortas, outras tantas desaparecidas e 5.000 feridas. Mas o pior de tudo é que ninguém segura Israel, né? Nós vimos aí as declarações do secretário-geral da ONU, dizendo que vai encerrar as atividades. Nós vimos, alguns dias atrás, o secretário-geral da ONU numa posição humilhante na fronteira do Egito com Gaza. Nem ele pode entrar, nenhum oficial da ONU pode entrar, e, portanto, não há nada que pare essas ações de Israel. Veja que nós estamos no campo do direito internacional humanitário, que é o mínimo do mínimo. Lembrando que o direito internacional humanitário prevê o acontecimento das guerras e faz com que esses efeitos sejam minimizados. Só isso, não é nem com a guerra. E nem isso se consegue. Então, é uma situação de completa impotência dos palestinos, e já um recado, eu acho que não só para os palestinos, os povos desamparados no mundo já podem estar certos, que não contam com a ONU, contam com nenhuma grande potência que possa frear Israel. Hoje na ONU foi um showzinho de representantes, onde há vetos, há discursos, né? E realmente não se chega a nada. E esse número vai aumentar, inclusive, como disse na reportagem, as doenças que virão. Com certeza. Professor, o Brasil, na presidência rotativa do Conselho de Segurança da ONU, tem se esforçado para aprovar uma resolução que promova, um cessar-fogo imediato, bem como também a abertura de corredores humanitários, que também é defendido pelo secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. Os Estados Unidos, membro permanente do Conselho, foi o único país a votar contra. É uma questão de Biden tentar usar a guerra como uma forma de melhorar a imagem aí nas eleições americanas, ou o senhor acha que tem mais por trás disso? Olha, novamente, na história da ONU tem 80 vetos dos Estados Unidos de questões em geral. Dessas 80, 40 diz respeito a Israel. Isso já era esperado. Mas o que é mais surpreendente nisso tudo é que as pesquisas de opinião, e ontem saiu uma, estão contra o presidente. Estão dizendo que ele não está agindo adequadamente, apoia o envio de ajuda humanitária e apoia o cessar-fogo. Então, nem isso o presidente Biden está angariando apoio. Então, é muito estranha essa posição. Diplomaticamente, os Estados Unidos vai se isolando junto com Israel. Os Estados Unidos, ao longo de todos esses anos, construiu uma aliança com os países árabes. Egito, Arábia Saudita, Jordânia, já se afastaram. Não quiseram nem receber o presidente Biden. Então, é uma posição muito estranha que os Estados Unidos tomam. É claro, tem os aliados europeus que hoje também foram para a tribuna falar algo que eu diria surreal. Nós estamos vendo isso que está acontecendo em Gaza e eles estão dizendo que Israel tem o direito de se defender. Defender de quem? Houve um ataque brutal do Hamas, condenável, injustificável, que deve haver punição a quem fez, não há dúvida nenhuma. Mas isso cerrou do dia 7. Desde o dia 7 que Gaza está sendo atacada, está sendo cercada, e ainda se fala que Israel tem o direito de se defender. É uma coisa muito estranha. Gaza sendo atacada e a gente lê na notícia que os Estados Unidos estão enviando ajuda militar a Israel. Não dá para entender o que está ocorrendo. E claro, no fundo, essa é uma pergunta retórica, dá para entender. Ao que tudo indica, os Estados Unidos estão fazendo uma movimentação para o sistema de ocupar território de novo. Hoje voltaram a falar na guerra contra o terrorismo, que foi um fracasso. Saiu o Afeganistão, milhões de mortos. Então, não dá para entender qual a estratégia dos Estados Unidos. Não é dizer se concorda ou não, não é nem isso.
Não dá para entender onde os Estados Unidos quer chegar. Isso está sendo dito nos principais jornais americanos. E, professor, a ONU, né, e outros órgãos internacionais têm alertado para uma possível escalada do conflito para outras regiões. Qual que é a sua leitura desse tabuleiro geopolítico? Olha, quando se fala nessa difusão de conflito, a gente precisa tomar um certo cuidado. Porque se você olhar o cenário, nenhum Estado vai entrar em conflito com Israel. Egito, Arábia Saudita, Jordânia, por várias razões. Nunca entraram nesse conflito. O último conflito que teve de Estados foi em 1973, que foi o Egito e a Síria. Hoje é aliado de Israel, aliado dos Estados Unidos, não tem nem condições de entrar num conflito desse. A Síria está desintegrada. Então, o único lugar que pode ocorrer é o sul do Líbano, por meio do Hezbollah. Hezbollah, uma organização política, militar, tem representação no governo do Líbano e tem um verdadeiro exército. É apoiado por Irã. Né? Então, daí sim, pode ser algum conflito. Irã diretamente nunca vai se envolver em conflito, mas por meio de seus aliados, como eu estou dizendo, que é o caso do Hezbollah. O que pode acontecer também, está acontecendo, são algumas milícias que ainda na Síria e no Iraque, devido ao processo de ocupação dos Estados Unidos, que têm atacado bases militares americanas lá. Mas são ações mais pontuais, são grupos não estatais, né, que têm uma dispersão naquela região e pode fazer esses pequenos ataques. Mas não um conflito de grandes proporções. Isso está praticamente descartado. Perfeito, professor. Obrigada, viu, pelas suas informações, por essa aula nesta noite de terça-feira aqui com a gente e até uma próxima. Até uma próxima.